Meus irmãos, foi com profunda satisfação que eu recebi este convite e, obviamente, não apenas satisfação, mas honra, porque não nos conhecíamos ainda pessoalmente e eu tive a alegria e, portanto, a minha gratidão também da confiança do conselho, do reverendo João, enfim, de toda esta igreja de me dar a oportunidade de prestar este culto ao Senhor por ocasião dos 45 anos desta igreja e ainda poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Portanto, para mim é uma alegria muito grande. Trago para vocês o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Ebenezer, de Osasco, uma igreja que tem também profunda gratidão à Igreja Presbiteriana Betel, porque vocês acolheram e seguem acolhendo com tanto carinho a nossa ovelha, seminarista Bruno. Brincava há pouco que vocês não devem tratá-lo tão bem, porque senão a gente vai ter que vir aqui para resgatá-lo. Mas, portanto, nossa gratidão por esta oportunidade. Estimamos, oramos para que o reverendo João também recupere-se rapidamente, para que ele esteja de volta em breve para o seu rebanho, presencialmente, é claro. Gostaria de convidar, então, os irmãos para a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus irmãos, enquanto conversava, reverendo João e eu, sobre este momento, a minha vinda aqui à igreja, ele compartilhou comigo a questão dos 45 anos, do aniversário da igreja, seus 45 anos, e compartilhou também do tema uma família chamada igreja. Então vamos buscar lições do Senhor nesta passagem de Lucas, tendo em mente estes 2 momentos, e a palavra de Deus graciosamente está aqui repleta de lições para nós. Aliás, pensando em 45 anos, vejamos já uma conexão. Estes discípulos, Pedro e seus sócios, passaram uma noite inteira esperando por um peixe.
E eu não conheço, infelizmente, eu não conheço bem a história da igreja, desta igreja, mas enquanto orávamos há pouco, o reverendo falou, vamos convidar o presbítero que estava aqui, lá, por ocasião da organização, e era exatamente isso que eu pensava, né? Porque imagina, há 45 anos, como será esta igreja daqui a 45 anos? Haverá mesmo uma igreja? Como ela será? Note que toda a nossa vida cristã, ela envolve uma espera piedosa, uma esperança não mística no sentido de esperamos que chova amanhã, mas se não chover a gente vai continuar vivendo do mesmo jeito. Não é desse tipo de esperança, daquela esperança paulina, pautada, fundamentada na graça do Senhor. E pensando nisso ainda, me veio à mente uma frase muito interessante de C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim, abre aspas, o saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se podem abrir várias portas, e não um lugar de moradia. C.S. Lewis tinha a imagem de uma casa, de um local, onde a gente fica esperando, por exemplo, o médico dizer, entra. A gente sabe que ele vai chamar, a gente não sabe exatamente quando. Porque se a gente soubesse exatamente o minuto, a gente daria uma volta e ele dizia, agora que ele vai chamar, e ele entra. Ou seja, olhemos para esta passagem tendo, dentre outras coisas, esta mentalidade de que Jesus Cristo, o Senhor da igreja, quer nos ensinar a esperar confiantemente nele. E Ele sempre, graciosamente, supre as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos sonhos. E vocês estão aqui hoje comemorando, celebrando, e eu juntamente com vocês, 45 anos desta igreja. Guardemos isso um pouco. E lembremos, ou quem não conhece tão bem a passagem, que o contexto desta passagem de Lucas capítulo 5, que nós lemos agora, os versículos 1 a 11, ele está, o contexto aqui é a chamada dos discípulos. O contexto aqui inclui a chamada do primeiro discípulo até o 12º discípulo. E essa passagem, ela começa, esse contexto, ele começa no capítulo 5, versículo 1, estende-se até o capítulo 6, versículo 11. Então, esta é aí o contexto desta passagem, que vocês podem, obviamente, conferir em casa. Esta pesca é uma pesca distinta daquela de João, capítulo 21. Lembremos que Jesus, já ressurreto, ele encontra também seus discípulos, inclusive Pedro, numa situação de pesca infrutífera. Então, são duas pescas distintas, mas há semelhanças entre estas duas pescas. Por exemplo, nas duas pescas são pescadores experientes, pescadores sêniores, ou seja, são pescadores experientes, profissionais, eles sabem o que estavam fazendo. Eles também, uma semelhança entre essas duas passagens, esses dois eventos, é que estes pescadores profissionais estavam trabalhando em águas conhecidas. Era a mesma água, era o mesmo lago. E eles amanhecem cansados, nos dois episódios, sem nada pescarem. Em nenhuma das pescas, seja esta alvo da nossa atenção nesta noite, seja a de João 21, Jesus não antecipou o milagre. Jesus deixou-os pescando a noite inteira, sem nada pescar. Ele aparece de manhã. Não é porque ele estava ocupado, não é porque ele se atrasou, não é porque ele não se compadeceu daqueles pescadores que não conseguiam pescar nada. Ele queria ensiná-los a esperar, a seguir perseverante. E essa já é uma lição muito importante para nós. O que tem em mente, nós lemos algumas passagens do livro dos Salmos nesta noite, e deve ecoar na mente de alguns aqui, ou da maioria, o Salmo de número 30, o versículo 5, por exemplo, eu vou citar com as minhas palavras, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E às vezes o Senhor nos permite passar por uma noite longa, mais de 12 horas, às vezes uma noite longa de semanas, de meses,
de anos. Se você voltar à sua Bíblia, por exemplo, e ler lá, Caleb esperou por 45 anos receber a promessa que Josué tinha feito para ele. Tempo demais. Abraão, Sara também esperaram bastante tempo, portanto nós devemos esperar. Lago de Genezaré, essa informação que estava junto à praia do lago, né? Eles estavam junto ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, lá em João capítulo 21, aparece como Mar de Tiberíades, era, na verdade, um lago mais conhecido como Mar da Galileia. Então, a maioria das vezes que nós lemos deste lago, especificamente nos evangelhos, ele aparece com o nome de Mar da Galileia. Mas Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia era o mesmo lugar. Um lago atravessado de norte ao sul pelo Jordão. É um lago que tem aproximadamente 20, eu vou citar medidas aqui só para a gente ter uma dimensão, aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura e 213 metros abaixo do nível do mar. Portanto, um lago com características aí muito peculiares. Um lago de águas doces, cheias de peixe, que abastecia o comércio de então. Então, nós temos aí algumas informações sobre este lago. Mas, muito mais do que isso, esse lago com o seu entorno foi palco de muitos eventos miraculosos durante o ministério terreno de Jesus. Por exemplo, Jesus proferiu o Sermão da Montanha de um ponto que podia ver este lago. Neste lago, Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou tempestade, e neste lago também, ali no seu entorno, Jesus apareceu pela terceira vez ressurreto. É o que está lá em João, capítulo 21. E é próximo dali também que Jesus subiu, já ressurreto, subiu para o céu, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Portanto, este é um lugar muito especial. Às margens ocidentais do lago, na aldeia de Genezaré, conhecido por Galiléia dos gentios, ao raiar do dia, Jesus opera um milagre e chama seus primeiros discípulos. Esta é a informação geral que nós temos aqui. Notemos que essa chamada divina, ela envolve o sobrenatural. Há algo aqui sobrenatural, há uma pesca milagrosa, há algo sobrenatural. Mas esta chamada divina que envolve o sobrenatural, ela acontece na realidade comum do dia a dia. São pescadores, homens como você e eu, pessoas de carne e osso como nós, pecadores, com os seus anseios, com os seus sonhos, com os seus pecados, com as suas lutas, com as suas dificuldades. Nós temos muitas informações de Pedro ao longo dos evangelhos e um pouco também dos filhos de Zebedeu. Então, eram pessoas comuns. Versículos 1 e 2, versículo 5, mostra esta chamada sobrenatural acontecendo na realidade do dia a dia, a realidade comum do dia a dia, mas de modo inconteste. Versículo 11 mostra que isso aconteceu de modo inconteste. Quais são, então, uma das perguntas que nós podemos fazer para esta passagem é: quais são os sinais característicos da chamada divina? E por chamada divina, aqui às vezes a gente fica pensando em chamada divina para o pastor, para o missionário, para o presbiterato, para o diaconato, mas pensemos aqui na chamada divina de modo geral para todos nós, porque todos nós, crentes em Cristo, somos chamados para adorar e para servir o nosso Senhor. Quais são os sinais característicos da chamada divina? E um primeiro sinal que nos salta aqui é reconhecer a santidade divina. Veja o versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
Um primeiro sinal característico da chamada divina é reconhecer a santidade divina. Forte senso de reverência caracteriza os chamados para servirem a Deus. Nós vemos isso ao longo de toda a Sagrada Escritura. Talvez um nome, e eu devo citá-lo daqui a pouco, um dos nomes que nos vem à mente, talvez mais facilmente, por causa do capítulo 6 de seu livro, é o do profeta Isaías. Isaías não fez uma festa, não fez uma selfie, não postou nada no Twitter dizendo, olha aqui que bacana, Deus me chamando. Ele diz assim, estou sendo destruído, eu estou me derramando aqui na presença do Deus soberano. Este forte senso de reverência caracteriza os chamados para servirem a Deus, não apenas como presbíteros docentes, presbíteros regentes, diáconos, missionários e missionárias, mas todo o crente em Cristo, todos nós crentes em Cristo, devemos ter um forte senso de reverência, porque isso caracteriza os chamados para servirem a Deus. Pedro, embora cansado após noite infrutífera, tem Jesus por mestre. E mestre aqui é muito mais do que mero professor. Mestre aqui tem o sentido de autoridade com direito de dar ordens. É por isso que ele faz uma comparação simples. Olha, passamos a noite inteira e não pescamos nada. A realidade, a minha vontade é de nem fazer isso que o Senhor está mandando, mas é sob a tua palavra que eu vou lançar as redes. Uma obediência piedosa, não é uma obediência pragmática. Às vezes nós adotamos uma obediência pragmática, 60 km por hora, é melhor eu seguir, porque senão vem uma multa para mim. Pragmatismo, eu não estou pensando em termos piedosos, estou pensando em não ter que pagar uma multa. Essa não é a questão com Pedro. Sob a tua palavra lançarei as redes. E quando nós olhamos para o todo das Sagradas Escrituras, o todo da palavra de Deus, Jesus Cristo é mesmo a autoridade suprema, Senhor sobre todas as coisas. É assim que começa João, o seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3. Lembremos do verbo encarnado. Paulo mais tarde vai escrever aos Colossenses, capítulo 1, os versículos 15 e 18, tratam exatamente dessa supremacia, desta soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade Santíssima. Ele tem poder, ele tem autoridade para ordenar, e nós devemos piedosamente obedecer, reverentemente obedecê-lo. Pedro eleva, isso nós estamos falando considerando os versículos 5 e 8. Pedro eleva, primeiro no versículo 5, Pedro diz mestre, né? Pedro eleva seu tratamento a Jesus, de mestre no versículo 5 para Senhor no versículo 8. Aqui há uma questão linguística que nós conhecemos, inclusive do nosso dia a dia, apenas para ilustrar isso, obviamente. Sabe quando a sua mãe fala assim, filho, vem aqui. Isso tem um peso. Mas quando a sua mãe diz assim, Pedro Henrique, vem aqui. Aí você sabe, é melhor eu deixar tudo e correr lá, porque o negócio vai ficar feio para o meu lado. Ou seja, é um recurso linguístico que nós usamos quando a gente quer dar peso, mostrar que subiu o tom. Pedro faz isso. Primeiro ele se refere, mestre, sobre a tua palavra lançarei as redes. Mas agora no versículo 8, ele eleva o tratamento a Jesus e diz um termo que é exatamente o que o Saulo disse para Jesus a caminho de Damasco, Senhor. Nós temos um coral maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor por isso, e talvez em algum momento já cantaram, ou quem sabe cantarão um trecho que os presbiterianos tradicionais já cantaram muito, Kyrie eleison, né? Senhor, tem piedade. Kyrie é de Kyrios, exatamente essa palavra que o Senhor usa aqui, Senhor, mas não é um Senhor, aquele Senhor da padaria, aquele Senhor do estacionamento, que a gente usa o nome, é Senhor, mas é Senhor lá em cima. Se a gente estivesse na Inglaterra, para a gente ter uma ideia, é o Sir, né? Alguém bem supremo. Esta é a ideia. Note toda a reverência
nas atitudes de Pedro diante de Jesus Cristo, diante do Verbo encarnado. Há quem pense que as ordens do Mestre, versículo 5, devem ser obedecidas, mas a voz do Senhor, que é santo, provoca aflição moral ao pecador. Note que Pedro fala: eu sou um pecador, retira-te de mim. É como se Pedro estivesse dizendo assim: eu não sou digno de estar na tua presença. E esse é, inclusive, um segundo ponto que nós vamos tocar. Porque se reconhecer a santidade divina é um primeiro sinal característico da chamada divina, um segundo sinal é reconhecer a pecaminosidade humana. Isso aparece no versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Isso mostra um senso de indignidade, um senso de incapacidade. Não tem nada a ver com inutilidade. Às vezes, pecaminosamente, a gente até se acha inútil ou inúteis, mas não é esta a questão aqui. Nós não somos inúteis porque, embora tenhamos pecado contra Deus, Ele se dignou, por graça e misericórdia, preservar em nós, seres humanos, não apenas presbiterianos, mas em nós, seres humanos, a sua imagem. E isso mostra a dignidade do homem, não importa a sua ideologia, não importa a sua atitude com relação ao Criador, de adoração ou de rebelião, todo ser humano tem a sua utilidade, tem o seu valor, porque porta a imagem de Deus. Mas o que está aqui é um senso de incapacidade, um senso de indignidade. Eu não sou digno de estar na tua presença. Retira-te de mim. E isso nós encontramos em muitos dos chamados para servirem a Deus. Dificilmente nós vamos encontrar alguém ao longo das Sagradas Escrituras aceitando prontamente servir ao Senhor e achando: estou prontíssimo. Basicamente o que nós encontramos é: gaguejo, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei isso. Senhor, mas sim, eu te separei desde o ventre. Jeremias, mas eu não sei. Moisés, eu vou te preparar. E preparou. Ou seja, todos os chamados ao longo das Sagradas Escrituras sentem a sua incapacidade, percebem a sua pecaminosidade. E pecaminosidade não tem apenas a ver com coisas erradas que fazemos, mas é o quanto o pecado, o espaço ou a distância que o pecado provocou entre nós e o nosso Criador. E como lutamos, inclusive, depois de redimidos em Cristo, como lutamos para preservar-nos em comunhão com o nosso Senhor. E se você acha assim, mas deve ser luta de alguns. Foi luta do apóstolo Paulo: o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, estou lá eu fazendo. O pecado é isso. Pedro tem essa sensação, Pedro tem esse forte senso de indignidade, de incapacidade, que caracteriza os chamados a servirem a Deus. Nós não podemos caminhar para o negativo, para o pessimismo, numa noite de celebração a Deus pelos 45 anos de igreja neste lugar. Mas os que estão aqui desde então devem lembrar, com tristeza, obviamente, de quanta gente empolgada, que se achava poderosa, capacitada, plenamente capacitada para tocar a obra aqui. E, infelizmente, não está aqui. Mas aqueles que se achavam tão incapazes, tão pequenininhos, Deus, por sua graça, os capacitou e os trouxe até aqui. E Ele deve ser louvado por isso. Pedro não se viu criminoso. Pedro se viu pecador. É o que está no versículo 8. Mas a pesca milagrosa o fez enxergar o contraste entre sua pecaminosidade e a santidade de Jesus, ao ponto de modo piedoso, pedir: Senhor, retira-te de mim. Nós temos uma expressão parecida também com isto em Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6, por exemplo, está esta ideia de: Senhor, retira-te de mim.
Ou no próprio Evangelho de Nosso Senhor, de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículo 10, eles estão pensando, né, sobre o apóstolo, e em dado momento eles falam assim: somos servos inúteis, e inúteis aqui no sentido de indignos, porque depois de ter obedecido tudo, não fizemos mais do que o nosso dever. Portanto, não somos superstars, nós não somos melhores. Se temos feito alguma coisa, se temos obedecido e honrado o nosso Deus, é graça dele para conosco. Por fim, um terceiro sinal característico da chamada divina, e que nós encontramos nessa passagem, nos versículos 4 e 5 e nos versículos 10 a 11, é atender, é obedecer à voz divina prontamente. Prontamente. É verdade que nós temos um Jonas que leva tempo, e vocês conhecem o percurso marítimo dele, enfim, toda a situação. Mas, de modo geral, aqueles que são chamados ao longo das Sagradas Escrituras e que se sentem incapazes, incapacitados, indignos, não deixam de obedecer, não deixam de atender a chamada divina por causa disso, mas aceitam e lançam-se, respondem ao desafio, à chamada do Senhor. E nós temos esse senso de urgência, que nós podemos chamar aqui de um senso de urgência que caracteriza os chamados para servirem a Deus. Moisés, Jeremias, Isaías, são alguns dos nomes que nós podemos trazer à nossa memória e que ilustra isso. O próprio Saulo, a caminho de Damasco, como citamos há pouco, ele poderia, mas Senhor, eu tenho uma longa lista de, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Senhor, ele diz, Senhor, ele está cego, Ananias vai até a sua casa e ora, e ele está lá servindo o Senhor, esse senso de urgência. Lembremos que já não era boa hora para pescar, mas Pedro obedeceu à ordem. E isso nos lembra, meus irmãos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escrevendo mais tarde aos Romanos, quando ele diz que Abraão creu contra a esperança. Está lá em Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão creu contra a esperança. Olhar para a idade dele, para a idade de sua esposa e pensar nas limitações biológicas, físico-biológicas dele e de sua esposa e esperar um filho, não era uma coisa assim tão simples. Talvez, com cabeça de século 21, a gente dissesse de Abraão e Sara, são fanáticos. Isso é fanatismo, isso é xiismo. Abraão creu contra a esperança. E esta atitude piedosa, ela aparece em Pedro, porque lembra, eu destaquei, Pedro não obedeceu por motivação pragmática, para ter resultado apenas. Ele obedeceu de maneira piedosa. Já não era boa hora para pescar, mas Pedro obedeceu a ordem. Mais tarde, Jesus, ressurreto, vai dizer para Tomé, não seja incrédulo, não sejas incrédulo. Quer tocar? Toque a mão aqui nas feridas, mas não sejas incrédulo. E há uma lição aqui para nós, que não tem nada a ver com misticismo, fanatismo, fundamentalismo. Nós precisamos crer desta maneira no nosso Senhor. Ele é poderoso para tornar uma noite inteira infrutífera numa manhã poderosa, maravilhosa, com as redes cheias de peixes. A quantidade de peixes, aqui é um outro detalhe muito interessante dentro dessa questão de atender, de obedecer, desse senso de urgência que caracteriza os chamados para servirem a Deus, é que a quantidade de peixes não distraiu Pedro e seus sócios. Poderia ocorrer a Pedro de dizer, passamos a noite inteira e não pescamos nada. Bem, agora as redes estão cheias. E o Senhor me chama. Lembra como isto eu não estou dizendo que está ligado, mas nos remete a Abraão. O Senhor me deu o filho e o Senhor agora quer que eu o sacrifique? Como assim? Mas percebe esse senso de urgência em obedecer, caracteriza os chamados para servirem a Deus.
A quantidade de peixes não distraiu Pedro e seus sócios. Estavam certos de que o autor daquele milagre que fez romper as redes com tantos peixes era poderoso e presente para prover-lhes em toda necessidade. Alguns meses depois, eu não sei exatamente quanto tempo, mas Jesus manda os seus discípulos para um trabalho missionário, isso está registrado nos evangelhos, e eles voltam, e eles estão contando, né? Primeiro Jesus diz, vocês vão, sem alforje, sem isso, sem aquilo, sem parafernália, vão, do jeito que eu estou mandando. E eles voltam, e aí Jesus pede para eles, conta para mim, como é que foi, como é que não foi, o que aconteceu, e eles estão contando, relatando, descrevendo. Lucas capítulo 22, versículo 35, registra uma pergunta de Jesus, porventura faltou-lhes alguma coisa? E a resposta retumbante foi, nada, disseram eles. Pedro e seus sócios não se deixaram distrair com a quantidade de peixes que Jesus havia concedido para eles. Um outro detalhe aqui ainda, dentro desse senso de urgência e que toca na questão, por exemplo, do tema de vocês, uma família chamada igreja, né? A chamada, note no versículo 10, a chamada aqui foi dirigida a Pedro, versículo 10, mas os filhos de Zebedeu reconheceram que a chamada também lhes dizia respeito e deixaram tudo para seguir Jesus. Às vezes, na nossa pecaminosidade, aquela incapacidade que temos de manter-nos em comunhão com Deus, a gente diz assim, não, mas isso é coisa do pastor, o reverendo Adi, que resolva isso, é problema dele, ele foi chamado para isso. Ah, não, mas isso é coisa dos presbíteros rejeitos, não, mas é coisa do diácono, não, mas a irmã da SAF não viu isso, e cadê o irmão da UPH? Mas a UMP não vai se envolver? A gente está pensando nos outros quando o Senhor quer envolver-nos todos na sua obra. Obviamente, respeitando cada função, respeitando a função, os afazeres de cada um, mas todos juntos. Não dá para pensar num lar forte, num lar vigoroso, frutífero, onde só o pai trabalha, onde só a mãe trabalha, onde só os filhos trabalham. É preciso que todos estejam irmanados com um mesmo objetivo, com um mesmo alvo, para que consigamos caminhar. É verdade que no meio do caminho, uns aos outros, um ou outro de nós acaba cansando e sentando, mas os outros vão lá e levantam e vamos, ou é hora de sentar, vamos todo mundo sentar e vamos todos descansar. Mas essa ideia de família ela é muito importante, e note como ela está conectada nesta passagem. Pedro recebe a chamada é dirigida a Pedro, mas seus sócios acolhem essa chamada e deixam tudo para seguir o Senhor. Portanto, meus irmãos, concluindo, este episódio nos ensina a prontidão em obedecer e em seguir a Cristo a despeito das circunstâncias. Nós sempre vamos, não se iludam, não nos iludamos. A gente, como pecadores que somos, a gente sempre vai encontrar uma desculpa. Ah, porque é muito tarde, porque é muito cedo, mas é porque hoje está chovendo, mas é porque o ar hoje está muito seco, é porque está muito calor, é porque está muito frio. A gente sempre tenta encontrar uma justificativa para não fazer alguma coisa que precisa ser feita. E a obra do Senhor deve ser feita, não por uma imposição ditatorial dele, mas porque Ele é o soberano e Ele quer graciosamente, miraculosa, misericordiosamente nos envolver na sua obra. Não porque Ele precisa de mim e de você, Ele não precisa de nós, mas Ele se digna nos envolver na sua obra. E quando nós descobrimos como é bom trabalhar para o Senhor, a gente diz assim, por que eu não comecei antes? Eu devia ter feito isso antes. Portanto, este episódio nos ensina a prontidão em obedecer e seguir a Cristo a despeito das circunstâncias. Mas esse episódio ensina ainda que Cristo não é alheio a nossos anseios e necessidades. Nesse episódio, ele pega o barco para ensinar, mas em dado momento, ele sabe, eles estão cansados, não pescaram nada. Lançai as redes. A mesma coisa se dá quando ele já, ressurreto, na sua terceira aparição, João 21, depois de Pedro e seus passarem uma noite inteira pescando, ele
volta lá, lança a rede. E enquanto eles estavam lançando a rede, pegando uma grande quantidade de peixe, estava lá na praia o ressurreto, preparando pão e peixe para receber estes apóstolos cansados, esses discípulos cansados de uma noite inteira infrutífera de trabalho. E se você tem uma vida com Deus de fato, você sabe quantos momentos Deus nos dá um descanso indescritível, como Ele se mostra presente em nossa vida e nos dá um descanso indescritível. Ele faz isso conosco. Sabemos o que é passar por lutas. Não precisamos imaginar fazer um curso de pescador e ir pescar, mas não precisamos disso. Nós sabemos o que é passar por lutas, sabemos o que é trabalhar por toda a noite e não obter qualquer resultado. Isso nos ensina o fato de que Deus pode, e às vezes Ele faz isso mesmo para nos ensinar, Ele nos esvazia de nossos parcos recursos, não para nos humilhar, mas para que aprendamos a confiar nele verdadeiramente, fielmente. Outro detalhe, dentro dessas conclusões, é que alguns estudiosos, à luz do Salmo de número 8, versículos 6 a 8, veem neste episódio o domínio de Jesus sobre todas as coisas. Isso, então, nos lembra o fato de que o que foi perdido por Adão, isso que está lá no versículo 5, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Perdemos, somos pecadores. Mas isso que foi perdido por Adão é agora restaurado por Jesus, versículos 7 a 8. E eu estou citando isso para nos lembrar do dever de que devemos ser humildes para reconhecer nossas limitações. E reconhecendo nossas limitações, suplicar pelo poder de Deus, que é poderoso, que é gracioso para encher as nossas redes depois de uma longa noite sem pesca alguma. A quantidade de peixes não distraiu Pedro e seus sócios. Isso nos lembra o fato de que não devemos nos deixar distrair com o que quer que seja. Às vezes, por um tempo, seguimos atentos do Senhor, mas, dependendo da bênção que Ele nos concede, uma formatura, um emprego, um casamento, um namoro, um noivado, um carro, um sítio, uma casa, enfim, o que seja, acabamos nos distraindo com a bênção que Ele nos deu. Mas nós não devemos nos distrair. E aí o próprio Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, cita o Senhor Jesus quando Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesta linha, Paulo mais tarde vai escrever aos Romanos dizendo assim: não andeis ansiosos, não fiquem preocupados com isso. Se Deus não poupou seu único filho, mas antes o entregou para morrer na cruz do Calvário por nós, por que é que Ele não nos daria as demais coisas? Portanto, não podemos nos distrair como esses discípulos não se distraíram com a grande quantidade de peixe. Que o Senhor se digne preservar esta igreja, de fato, uma família unida, uma família chamada igreja. Que o Senhor abençoe esta seara, que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe seus oficiais e cada família aqui representada.